Feira direto ao ponto com Cristiane Melo. Bom dia, abre a janela, deixa o sol entrar, sorria, veste então 7h40 em Feira de Santana, 7h40, pois é, a gente está vivendo o janeiro branco. Eu gosto muito dessas cores de mês porque nos estimula a discutir, né, saúde de modo geral. Acho que o Outubro Rosa tenha sido o que mais, se não foi o primeiro, foi o primeiro que ganhou uma notoriedade maior e depois puxou a fila também, né? Todo mês tem cor, que bom que todo mês tem cor agora. Às vezes tem 2, 3 cores no mês, porque é mais coisa pra gente discutir do que 12 meses no ano, então a gente precisa dividir aí também. Mas o Janeiro Branco é uma campanha global de conscientização sobre a saúde mental. Foi iniciada em 2014, 10 anos atrás, aqui no Brasil. A campanha busca chamar a atenção para a saúde mental como um aspecto vital para melhorar a qualidade de vida das pessoas, promover relações sociais mais saudáveis e transformações positivas nas instituições sociais e no mundo inteiro. Esse é o tema do Direto ao Ponto de hoje e a gente vai conversar com a psicanalista Jamile Sena. Doutora, muito bom ter ela aqui conosco, viu? Agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo conosco. Falar de saúde mental é muito importante. E eu deixei uma pergunta no ar quando eu chamei a vinheta, né, do quadro e tudo mais, porque é impressionante. Hoje a impressão que a gente tem é que todo mundo ou tá com depressão, ou tá com ansiedade, ou burnout, que é algo que também tem se falado muito. Enfim, a gente está cercado de pessoas, ou a gente mesmo às vezes se vê em situações, será que eu tô com uma crise de ansiedade? Será que eu tô com um princípio de depressão? Será que eu tô, né? Volta e meia, todo mundo tem se questionado disso. As pessoas estão mais adoecidas mentalmente ou está se reconhecendo mais agora esse tipo de situação e buscando esse tratamento? Ou pode ser as duas coisas também, doutora? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Cris. Então, a gente começa a pensar, tá? Eu vou trazer os dois vieses que você trouxe. Primeiro, que a gente tem uma atenção mais focada, porque hoje saúde mental é algo que a gente discute, é algo que a gente começa a perceber que não é coisa de doido. Então a gente começa a quebrar tabus. E a ansiedade, o estresse, né, palavras como depressão ganharam a dimensão popular. De maneira errônea, muitas vezes, mas ganhou. Então as pessoas hoje falam, eu estou ansiosa, hoje eu estou depressiva. E às vezes nem tá. Às vezes está com aquela aceleração normal do dia a dia por causa de um problema ou por uma tristeza que foi ocasionada por perda de um parente, por uma frustração dentro do trabalho, e ela acaba paralisando, né, naquele ponto e fala, não, eu tô com isso. Mas também nós temos dados que relata que esse número ele é crescente. Então, tanto a OMS, o INSS também, pela questão dos afastamentos de trabalho, ela já traz uma dimensão de que a população brasileira, ela vem realmente numa reta ascendente, aonde sim, as pessoas estão adoecendo mais. Aí você pode me perguntar, por quê? Por que essa doença está se alastrando tanto? Primeiro que as pessoas não cuidam da saúde mental. Para falar a verdade, não cuidam nem direito da saúde física. Verdade. E uma coisa está entrelaçada com a outra. Quando a gente não tem esse cuidado, a gente começa a adoecer mentalmente. A gente tem uma população... E a gente não pode esquecer que ela é construída dentro de uma construção sócio-histórica e cultural. Então, o que a gente vem construindo hoje? Que o capitalismo, ele quer que você consuma cada vez mais. E se eu quero que eu consumir cada vez mais, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso entrar na exaustão física e mental daquilo. Então, quando eu entro nessa exaustão, eu vou adoecer.
Não tem para onde. Jamile, e as crianças e adolescentes? A gente tem um número muito alto de crianças e adolescentes que começam também a dar sinais. Mas por causa também dessa construção de que eu preciso estar com essas crianças o tempo todo, porque minha filha precisa ser superdotada, meu filho precisa ser superdotado, eu preciso encher a agenda deles, eu não consigo respeitar mais a faixa etária dele. Brincar não é mais coisa de criança, brincar é uma coisa que ficou defasada, então ele precisa ser o melhor, então a gente enche a cabecinha deles de coisas que não deveriam fazer parte daquela faixa etária e eles acabam adoecendo também. Bom, a vida, ela não é linear, né? Nunca. Nunca. Você está sempre ou subindo ou descendo, é sempre, né? Esse ciclo de sobe e desce, altos e baixos, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, vida emocional, né? Que acaba sofrendo uma relação direta com essas duas outras que eu falei. Como diferenciar, doutora, um estado de tristeza por alguma coisa que aconteceu ou porque muitas vezes está estressado, está cansado? A gente vê muitas pessoas falar, estou estressado, trabalhei muito essa semana. Como diferenciar o estresse momentâneo, a ansiedade momentânea, a tristeza momentânea de uma depressão, de uma crise de ansiedade ou de um problema até de burnout, de um problema que carece de fato um tratamento e um olhar mais aguçado? Tá, bora iniciar pela tristeza. Tristeza é algo momentâneo, então é ocasionado por alguma situação específica, tá? Então, por exemplo, eu perdi a minha mãe, eu vou sofrer por esse luto. E diferente do que as pessoas pensam, esse luto ele pode postergar por 1 ano. Mas 1 ano chorando, Jamile, 1 ano que eu vou ter dias melhores. Vai ter dias que eu vou chorar, vou sentir saudade. Em momentos específicos, Natal, meu aniversário, o aniversário da pessoa. Então, essas datas comemorativas engata gatilhos e essa pessoa, nesse dia, ela vai se sentir mais triste. E pode evoluir também para um estado de depressão posterior? Pode. E é por isso que a gente precisa se autoconhecer. Entendi. Essa é a parte mais importante. Por que eu preciso me autoconhecer? A partir do momento em que essa tristeza ela vai tomando uma dimensão, mesmo durante esse 1 ano, aonde eu não consigo levantar, aonde eu não consigo executar as minhas atividades, aonde o meu trabalho começa a ser secundário e eu sucumbo àquilo que eu estou sentindo emocionalmente, aí já é um alerta muito grande. Porque mesmo diante de um luto, mesmo diante de uma tristeza, o ser humano ele tem consciência de que a vida continua para aquela pessoa que ficou. Diante, né, de todo, como é que fala? Diante de todo o peso que ele puder carregar, mas ele sabe que ele precisa continuar, que ele precisa lutar pela vida. A gente sempre fala que o ser humano, desde quando ele nasce, ele luta para viver, ele não luta para morrer. Quando ele começa a pensar em morte, algo errado está aí. Você vê que até um bebê acabou de nascer, pode ter sido aquele parto natural, na piscina aquecidinha, ele vai tentar levantar a cabeça para respirar. Ele não vai ficar ali e aguardando a morte. Então, desde o primeiro suspiro dele, inclusive dentro da barriga da mamãe, ele já está ali numa luta incessante pela vida. Tanto que a gente entra em outros assuntos como aborto, tá? Mas aí a gente vai voltar de novo para o Janeiro Branco. Aí você me trouxe estresse. Estresse é uma palavra que é um momento em que você está agoniado, que você está sufocado por uma questão de trabalho, por uma questão de estudo ou por uma demanda sua qualquer que está requerendo muito da sua capacidade mental. Mas aí você sabe que quando você resolve aquele problema, tá tudo ok. Quando esse estresse posterga e ele começa a ganhar dimensões aonde essa cabeça, essa parte mental, ela começa a burilar e você não consegue dar conta porque é muita informação chegando, como se fosse um vírus de computador, você tenta fechar aquela tela e aquela tela entra, e aí entra mais uma, entra mais outra, e ali vai causando uma exaustão mental onde ele não consegue executar nada, prestar mais atenção em nada. Também é uma questão patológica e precisa ser repensada. Então, tudo é uma questão de você se autoconhecer. Se você não se conhece, você acha que você vai continuar dando conta. Mas a ansiedade
né? E bem como o estresse contínuo, ele vai causar doenças no corpo físico. Então é muito normal a pessoa falar assim: estou com gastrite nervosa. Ah, mas não é emocional. O nome já diz, é nervosa, é emocional. Tá? Eu tô com fibromialgia. Fibromialgia é uma questão mental. Tá? Ah, Jamília, mas dói o corpo físico. Dói o corpo físico porque eu estou enrijecendo a minha parte emocional e psíquica. E aí acaba afetando esse corpo físico, que ele precisa, infelizmente, reagir de alguma forma a essa energia psíquica que está sendo formada. Então, quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a me tratar, né? E a pensar em mim de forma sistêmica, porque às vezes a gente fala, saúde mental é falar de terapia, não é falar de alimentação, é falar de atividade física, é falar de lazer, de bem-estar, de convívio social, de inserção em comunidade. Então é um leque de oportunidades que a gente tem dentro disso. A senhora tocou num ponto importante aí, porque as doenças psicossomáticas, né, me parece que já são um grito do corpo mesmo, né? Já é uma coisa assim que ele está dizendo, ó, não dá, você precisa mudar, você precisa ressignificar algumas coisas na sua vida. Como buscar esse equilíbrio, doutora? Seria o caso da pessoa buscar, vamos lá, até obrigações consigo mesma. A senhora falou de alimentação, falou de atividade física, ou pode ser até uma pausa na rotina para poder desestressar. É uma questão de criar essas obrigações também, porque tem gente que, vamos lá, o trabalho consome muito, ou as preocupações consomem muito, que se não tiver aquele compromisso de fazer aquela pausa, não vai, né? Precisa fazer pausa, precisa aprender técnica de respiração, precisa aprender a meditar. E meditar não é uma questão só de que eu parei e fiz e botei os dedinhos para cima e fiz aquela posição linda, maravilhosa. Não é isso, tá? A meditação, ela passa até no mastigar o alimento. Eu começo a entender que a partir do momento em que eu estou mastigando, eu preciso sentir esse alimento, eu preciso sentir a quantidade de vezes que eu estou mastigando, que textura tem esse alimento, que qualidade tem isso. Isso é uma forma também de meditar, e é uma meditação plena, é no aqui e agora. O problema é que quando a gente fala de ansiedade, a gente fala que essa pessoa ou ela vai muito para o futuro ou ela vai muito para o passado. E ela fica presa a essas duas extremidades e esquece de viver a vida. Então, quando a gente fala que sim, a gente precisa aprender a fazer algumas técnicas de qualidade de vida, sim, é necessário. Tá? Jamile, mas a saúde mental atrelado a uma terapia ajuda muito, porque a terapia ela vai puxar a sua orelha e vai falar, olha, você é responsável por aquilo que você está vivendo. Dá um direcionamento também. Te dá um direcionamento e vai te dar alguns tapas, né? Por que esses tapas, Jamile? Porque a pessoa precisa acordar para a vida. Tudo que ela vive é aquilo que ela consente. Outra coisa bem importante, quando a gente fala assim, mas a gente está num excesso de trabalho. Mas quanto vale a sua vida? Vale o salário que você ganha todo mês? Porque se valer, então a conta está fechada. Uma hora essa conta ela vai chegar e aí ela vai lhe cobrar tudo aquilo que foi em excesso. E a maioria das pessoas, elas só se dão conta, eu digo isso, que vale a pena a gente visitar hospitais, quando entra dentro de um hospital e principalmente entra naquela unidade de terapia intensiva, a UTI. Então, a maioria das pessoas ali, você vai ouvir a lamentação. Eu trabalhei muito, eu não dei atenção à minha família, eu deixei de me divertir, eu não curti a minha vida. E aí é que a gente vai pensar e raciocinar. Por que eu não cuidei disso antes? Pois é forte isso, inclusive, né? É importante a gente cuidar do hoje, porque o amanhã vai ser melhor se você cuidar do hoje. Isso é a conta que... se tem uma conta que fecha, é essa daí. Bom, doutora, a senhora falou de crianças. E aí me vem duas situações à mente. Primeiro, de que virou até um ditado popular praticamente, mas eu acho que é muito verdade também, da gente ser fruto do meio que a gente vive, né? Muitas vezes pais ansiosos podem criar crianças ansiosas e assim por diante. Mas existe alguma predisposição também
Por exemplo, uma criança tá dando sinais de ansiedade ou uma insegurança muito exacerbada. Os pais podem não estar percebendo que estão estimulando isso nela, ou pode ser uma coisa dela também que os pais podem passar a de alguma forma ajudar a combater, doutora. Olha só, eu recebi uma proposta de uma editora chamada Ética para fazer 2 livros para crianças e adolescentes, então é do Fundamental 1 ao ensino médio. Legal. Né, que fala sobre paz nas escolas, e o outro sobre feminicídio, nunca mais. E é interessante porque a gente pensa em uma questão muito genética. Jamília, a genética influencia? Influencia, mas a genética influencia muito pouco. Tá? Então, digamos que em 100%, essa genética ela vai influenciar 30% no máximo. O restante é a construção social e cultural que aquela criança ela está imersiva. Então, quando eu propago estresse, ansiedade, eu estou falando para meu filho que esse é o caminho. Que para ser correto, ele precisa ser ansioso e estressado. Se eu mostro para meu filho que a grosseria, a violência verbal é a forma que é correta de se expressar e de colocar diante de uma sociedade, ele vai ser agressivo e ele vai ser grosso. Se eu sou inquieto dentro de casa e penso 1001 coisas ao mesmo tempo, eu estou ensinando para meu filho isso. Então não adianta eu tratar uma criança se eu não trato essa unidade familiar, que é a primeira unidade social aonde ele está inserida. É interessante quando você me traz essa pergunta, porque aí a gente começa a raciocinar também que estamos produzindo crianças e adolescentes com problemas, e o pior, a maioria desses pais estão em busca de patologias que às vezes não existem nessas crianças. Tá? Diante de uma falta de uma educação que deveria ser alicerce dado por eles. É muito comum você ver pais que deixam filhos fazer tudo, porque é a maneira que ele tem de aprender. Mas a maneira que ele tem de aprender pode ser podada. E eu não estou dizendo de violência verbal, e eu não estou dizendo de bater e deixar de castigo, mas de se impor enquanto mãe, enquanto pai, onde não é não e sim, sim. Então, não vai fazer, é não. Mas a criança entrou em birra, entrou em choro, entrou em se debater. Deixa ela chorar, deixa ela se debater. E você vai falar para ele, eu entendo a sua dor, eu entendo que às vezes eu também, como adulta, eu quero alguma coisa, mas eu não tenho condições de ter. Tá tudo certo no que você tá sentindo, mas infelizmente é não. E o sim também. Olha, sim, você vai precisar estudar, você vai precisar sentar a tal horário para fazer. Não quero, vai fazer, vamos fazer juntos. Eu sei que nem tudo que é nossa obrigação e a nossa responsabilidade é legal, é bacana, é gostoso, mas a gente vai fazer. Mamãe vai estar de junto, papai vai estar de junto, alguém vai estar de junto para fazer junto com você. E a gente vai tentar fazer esse momento menos doloroso para você, mas vamos fazer. O problema é que a educação, ela se quebrou. Aliás, se a gente parar para pensar, muitos valores morais se quebraram diante do tempo. E a gente precisa estar resgatando isso. E a senhora toca nesse ponto, aí eu vou me identificar até como pai também, porque é um desafio, né? Porque o que a gente ouve muito hoje é de que a educação mudou, não é mais como antigo. Claro, ninguém está falando aqui de bater, não. E muitas vezes você precisa fazer até diferente do que o que você recebeu, porque as coisas mudaram. Mas mudaram, mas nem tanto, né, doutora? A gente precisa. Esse equilíbrio também é uma linha muito tênue entre permissibilidade demais e ser rígido ao extremo, até porque também, se isso acontecer, aí você pode desenvolver também uma ansiedade na criança ou algo do tipo. Como buscar esse equilíbrio? Porque aí eu vou colocar muito na minha experiência pessoal. A gente ouve falar muito hoje de educação positiva. Tá, mas pera aí, positiva até certo. Eu fico muito assim.
Educação positiva até certo ponto. Eles precisam ter regras, né? E a criança precisa entender muito bem isso. Como buscar esse equilíbrio para criar uma criança saudável? Tô lhe perguntando isso. Eu sei que a gente fala muito o assunto central que talvez seja depressão, saúde mental, mas uma coisa está totalmente ligada à outra também, né? Ligado. A gente falar da sanidade mental da criança que vai ser o adulto do futuro, ou com vários problemas, ou com uma cabeça mais leve. Para você ter noção, Fernando, a gente tem bebês com depressão. Nossa! Né? A gente tem crianças que se suicidaram, a gente tem adolescentes que se suicidam. Então não é um assunto que foge a essa criança. Um dia desse uma tia-mãe me procurou. Por que tia-mãe? Eu vou te explicar. A irmã dela estava gestante, teve uma gestação extremamente complicada, o rapaz não assumiu, sumiu do mapa. E na hora de ter o bebê, ela falece no parto. Então, quem ficou responsável pela guarda dessa criança? A tia. E aí ela me falando, olha, eu tô com uma criança com TDAH, inquieta, agitada e tal, e eu preciso que você atenda ela. Eu fiz, antes de atender ela, eu preciso ouvir a história dela. Eu fiz, você está me trazendo um laudo, foi pelo psiquiatra, a psiquiatra também. Aí eu fiz, então tá bom. Aí ela me fez assim, não, e há 4 meses eu tive um bebê. Ou seja, essa criança, ela está sendo mais uma vez abandonada. Ela já foi abandonada pelo pai, ela foi abandonada pela mãe. Ela não entende morte, ela entende abandono. Eu não tenho uma mãe, eu não tenho um pai, e eu tenho uma tia que me assume e agora ela tem um bebê. A atenção dela vai pro bebê, essa criança está sendo abandonada. O que ela vai fazer? Se agitar para ganhar atenção. Então, eu comecei a questionar o laudo de TDAH. Você está entendendo a dimensão disso? Então, a gente precisa olhar para esse indivíduo e olhar para a história. Jamile, traumas. Aí eu vou entrar dentro da questão de traumas. O correto é a pessoa não ter traumas? Freud e Lacan, eles vão falar o seguinte: não existe ser humano sem trauma. Para você formar uma personalidade, você vai precisar de traumas. Por exemplo, hoje você não furta, você não rouba, você sabe se comportar socialmente porque você passou por traumas, tá? Sua mãe ou seu pai ou alguém responsável por você, quando você fez algo, alguma conduta errada, com certeza houve um trauma. Através daquela correção. Daquela correção. Né? Então você se sentiu envergonhado, você se sentiu diminuído, alguma coisa você sentiu e você não quer sentir novamente. Então, sim, eu preciso entender que a educação dessa criança e desse adolescente, ele vai passar por pequenos traumas. Mas é como você falou, ele não pode chegar dentro de uma extremidade permissiva e nem de outra, aonde eu vou coagir esse indivíduo e vou prender ele, aonde ele vai desenvolver um eu que não é ele, para poder atender às exigências. E aí eu vou causar uma depressão ainda pior, porque ele ainda não vai saber quem é ele. E aí ele vai se debater diante dele mesmo, porque ele não sabe o que ele gosta, ele não sabe quem é ele, nem para onde ele vai. Traumas muito intensos desconfigura a personalidade e a questão do indivíduo. Ele vai começar a pensar que ele não é mais. Pode ter até algo genético, mas a influência disso é muito pouco. E é muito fácil, por outro lado, também dizer, não, ele é assim mesmo. Isso é da personalidade dele. Muita gente fala assim, né? A gente tá falando de uma criança de 3, 4, 5, 6, 10 anos de idade.
é da personalidade. Claro que com o passar do tempo, a pessoa constrói uma própria personalidade. Mas essa personalidade sempre, ou quase sempre, e aí eu tô falando como leigo, se eu estiver errado, me corrija, é fruto das vivências mesmo dele, né? Do meio, seja do meio doméstico, seja da escola, das outras crianças com quem se relaciona, enfim. Então, é algo que aumenta o peso, como pai eu vi isso, mas é saber que é muito dos pais essa responsabilidade, né, doutora? É muito dos pais. E muitos pais atribuem essa obrigação aos avós, às escolas e se eximem dessa responsabilidade que é deles. Ou buscam as muletas, né? TDAH, não estou dizendo que não existe. Mas existe, de repente a gente viu uma epidemia de TDAH. Como a senhora falou, nem tudo é, né? Nem tudo é. Né? E tem coisas que podem ser corrigidas, que podem melhorar. E as pessoas simplesmente, não, meu filho é assim, a personalidade dele é essa. Né? E não tenta entender como é que essa criança ela foi formada e por que ela chegou a tal ponto. Quer ver uma coisa muito interessante? Hoje é muito normal a gente ver crianças com restrição alimentar. Tá? Com restrição alimentar ou crianças evitativas. O que é uma criança evitativa? Vamos comer uma carne? Não quero, não gosto. Você quer um brócolis? Não gosto. Você gosta de... Não gosto. Você já comeu? Não. Né? E aí você começa a perceber que não é porque ela não queira comer. Ela foi educada para não comer. Para não se sujar. Para não se malar. Para não, porque a mamãe e o papai não gostam, então ela tem a obrigação de não gostar também. Então, o que eu estou construindo para meu filho? Ah, Jamile, você está dizendo que a TARI não existe? Existe. Tem casos que existe. Mas tem muito caso que ele é construído. E a gente precisa se atentar enquanto mãe, enquanto pai. É que nem o sonho da mamãe de ser a bailarina. E aí bota a menina para dançar balé. Ela tem a obrigação de chegar lá na frente e ser a bailarina que a mãe quis. O pai é o médico. Então ele precisa ser o médico que o pai idealizou. Outra coisa muito comum. Aniversário de 15 anos. Eu não tive, mas minha filha tem que ter. Não, ela não tem que ter. Ela tem que ter se ela quiser ter. E acabou. E se ela quiser ter e você não tiver condições, ótimo, porque todo mundo passou. Teve muitas mulheres que passaram por essa fase e não teve e não morreu por causa disso. Tá? É uma convenção social. Se não houvesse a convenção dos 15 anos, a gente estaria até hoje sem entender o que eram os 15 anos. O que eu acho fundamental dos pais, eu sempre falo, é educação para pais. Primeiro ponto. De entender como é sua criança. Entender como ela está crescendo. Quais são as fases realmente da vida dela que se repete nas outras crianças também. Então, por exemplo, uma criança que está naquela fase dos 9 para os 10 anos, tem a best friend. Minha melhor amiguinha. A gente tem que comprar um colarzinho do coração e dividir em 2, você fica com uma partinha e eu fico com a outra. E ela vai ter ciúme se essa amiga fizer amiga com outra pessoa, se ela for conversar, ela vai ter uma crise. Mas não é porque aquela fase já completa isso que eu não vou acolher a minha filha e vou falar para ela que, olha, a sua amiga tem, sim, que falar com outras pessoas. Ela pode brincar com outras pessoas. Isso não está dizendo que não te ama. Então, você faz um acolhimento consciente. Vamos dizer aí os 15 anos, porque teve uma mãe que me procurou e fez assim: Jamile, olha, eu vou ser sincera. A minha filha fez 15 anos, parece que um ET entrou dentro do quarto dela, abduziu ela, tá? E botaram um protótipo lá, porque quando a menina acordou, a menina já era outra. O que ela gostava, ela deixou de gostar, o comportamento dela era mais agressivo. A tal da adolescência. A tal da adolescência. Então, você tem a alteração hormonal, que é normal. A gente passou. O problema é que a gente, quanto pais, quando a gente passa por essa faixa etária, parece que a gente esquece o que a gente foi e o que a gente viveu. É só relembrar. Às vezes não precisa nem voltar para um livro, para uma teoria. Volta, lembra como é que você era. Adolescente, adora cores escuras.
Mas, apesar deles acharem que estão sendo diferentes ali, eles estão sendo iguais a todo mundo. Vamos acolher. Agora, quando essa criança traz, eu não consigo apresentar, eu não estou conseguindo acompanhar as aulas, eu estou com dificuldade em tal matéria que vai além de uma dificuldade normal. Por que não procurar alguém, algum profissional que possa ajudar? Ao invés de estar acusando, ao invés de estar debatendo, ao invés de estar falando que ele é preguiçoso. Sim, adolescente dorme. Quem nunca passou por uma fase de adolescente e nunca dormiu? Todo adolescente dorme. Todo adolescente tem preguiça de arrumar a cama. Tem preguiça de arrumar a cama. Mas quando você vê que isso supera, que ele anda encapuzado, que ele anda com um capote, que ele se corta e eu finjo que não estou vendo, eu estou sendo responsável por uma doença mental que está começando a se instalar e eu não estou dando a atenção plena. Perfeito. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para meu amigo Igor Araújo, doutor Igor Araújo, médico, pediatra, infectologista pediátrico, pai também, e dizendo aqui, maravilhosa entrevista. Começo, como pai profissional, já comecei amanhã sendo positivo. Um abraço, viu, Igor? Que é pai também da Maia, sua filhinha, meu amigo de muitos e muitos anos. Grande Igor. O Miro Nascimento tem uma pergunta para fazer também. Esse também é pai. Não sei se vai pelo mesmo caminho, mas acaba. E o bom assim, é por isso que eu sou apaixonado pela minha profissão. O bom do jornalismo e de entrevistas é isso, que a gente programa uma coisa, mas o papo caminha por um lado e que muitas vezes se torna até mais interessante do que aquilo inicial, sem fugir totalmente do tema, porque a gente está falando de sanidade mental, que é o que prega o Janeiro Branco, né? A busca pela sanidade mental. Pois não, Miro? Bom dia, Jamila, viu? Dizer que é um prazer recebê-lo aqui e ouvir. Vou trazer uma questão do mundo normal hoje, viu? Do dia a dia, do que a gente observa. Primeiro, de que o Fernando falou que eu sou pai e aí são dois extremos, que a minha filha tem 24 anos, né? E o meu filho tem 4 anos. Então, dois extremos. E já é meu avô neto também. Minha neta tem 2 anos, 3 anos vai fazer. Imagine só para você ter uma ideia como que são delícia, as coisas, né? Então, eu pari muito cedo, então por isso que você pariu, tá certo. Teve esse confronto. Mas aí, Jamile, é claro que são duas gerações totalmente diferentes, né? Mas eu vou entrar numa outra forma. Do termo da criação no casamento. Porque o homem, ele é criado de uma cultura e a mulher é criada numa outra cultura. Nessa educação existem choques, né? E como lidar com isso? Né? Como conceituar valores para poder ser repassado para esses filhos nessa criação? Ótima pergunta, amei. Porque sempre a gente tem esse choque, né? Vem de culturas diferentes, né? A gente vem de culturas, a gente vem de uma sociedade familiar diferente. Agora imagina eu ouvindo essa pergunta e prestando atenção nessa resposta, sendo pai de menino e de menina. Como você também, em momentos diferentes. Sim. E eu ao mesmo tempo, um de 4 e um de 2. Quer dizer, quase 4 e quase 2. Ele tem alguns extremos, né? Já é uma mulher, 24 anos, né? Apesar da OMS, ele já começou a considerar que ainda é adolescente até os 25. Olha! Porque a gente tem um retardamento dessa pessoa no campo de trabalho e um aumento da faixa etária. Sim. Então, eu saí para trabalhar na minha vida aos 18 anos. Os meninos hoje precisam finalizar uma faculdade para iniciar um campo de trabalho. Então, eles ainda permanecem muito tempo na casa dos pais, dentro de um campo adolescente, né? Onde ele não tem responsabilidade total e efetiva sobre sua vida. Ele não construiu, muitas vezes, um campo familiar. Embora as discussões da maioridade começar com 16 anos, né? Pessoas que ficam defendendo essa bandeira. Mas vamos lá. A gente tem uma cultura, e aí a gente vai entrar um pouquinho de cada campo, né? Vai ser um pouquinho de Janeiro Branco.
A gente tem um feminismo hoje e a gente tem um machismo ainda estrutural e concentrado. E isso é uma briga de bandeiras ferrenha no campo. Por quê, Jamília? Porque o feminismo ele vai trazer uma parte extremista de uma mulher que vai defender seus direitos, que quer igualdade, que quer isso, que quer aquilo. O machismo ele vai continuar ainda defendendo a sua bandeira de que ele é o dono da verdade, que ele é a lei, que ele é o patriarcado. Então é toda uma construção social. Eu digo que nenhum extremo é bom. Eu não sou feminista e eu não sou machista. Eu acho que a gente precisa entender o que é o feminino e o que é o masculino. Sim. E que eles sim podem ser aqueles que andam de mãos juntas e ajudar de forma sadia uma criança a se estruturar. Por que você fala isso? Porque enquanto a gente pensa, enquanto mulher, que essa criança ela precisa sim de um seio que acolhe, né? Esse seio bom que vai dar o leite, que vai dar o carinho, que vai dar o colo. Ela também vai precisar do freio masculino para parar com a alucinação materna de que aquele bebê é uma continuidade dela. Então é muito normal a gente ver a mamãe, ela fantasiando aquele mundo materno, é meu filho, e ela reverbera isso com todas as falas, é meu, principalmente quando briga com o marido, é meu filho, vou embora, vou carregar ele, você não vai ver mais, e aí começam as chantagens, mas não, ele não é só dela, ele é dos dois. E ele precisa dessas duas energias, e a gente percebe muito quando a criança ela é isentada ou da maternidade ou da paternidade, ela já apresenta desde pequena indícios de que algo está faltando nela. Jamile, e quando o casal é homoafetivo, tem uma pessoa que tem a energia feminina e tem uma pessoa que tem a energia masculina, mesmo no casal homoafetivo. Sim. E isso independe de sexualidade. E às vezes a gente tem até dentro de um casal hétero, o homem que tem uma energia feminina e a mulher que tem uma energia masculina. Então, você saber dosar é importante. Se você ver que o outro excedeu, que o outro foi além daquilo que você acredita que é permissivo, né? Se for algo muito drástico, por exemplo, eu tô vendo que minha esposa vai bater de forma severa no meu filho. Eu vou entrar, olha, você não vai bater, respira, depois a gente conversa. Mas é interessante esse casal entrar em diálogo. Eu preciso conversar sobre essa educação e não intervir no que o outro decidiu, enquanto na minha ausência eu estava, ou enquanto eu me ausentei de tomar alguma atitude. Então, quando um casal ele se respeita e ele tem uma relação saudável, ele consegue parear isso e fazer de forma benéfica para essa criança. E ela lá na frente, ela vai definir se os parâmetros que você deu educacional vão ser levados adiante ou não. Eu sempre falo que a adolescência a gente começa a testar se o que a gente ensinou valeu a pena ou não valeu a pena. Por quê? Porque é na adolescência que você vai começar a deixar ele ir pro shopping e você vai ficar olhando de longe, ou você vai buscar depois. Na adolescência que as festinhas de aniversário você já não pode mais ir, você não é mais convidado. Então, você já começa a perceber se ele está levando aquilo a sério ou não. Mas uma coisa é importante, se eu não faço, é muito difícil o meu filho fazer. Então, por exemplo, eu não tomo bebida alcoólica. Todos dois, né? Eu tenho dois, eu tenho um de 21 e outro e uma menina de 15. Então, um menino e uma menina. Nenhum dos dois gostam de bebida alcoólica. Jamile, você falou para eles que era proibido? Não, eu eduquei a eles que bebida alcoólica causa danos neuronais e que isso lá na frente vai impactar, que pode trazer um Alzheimer, uma doença de Parkinson ou alguma coisa que vai afetar o metabolismo psíquico e físico dele. E que tem coisas que às vezes a gente acaba se escravizando por uma escolha mal feita e que a gente nunca sabe se álcool é algo que eu vou ficar dependente ou não. Não é uma questão de escolha. Então, quando você começa a conversar com esse indivíduo e ele começa a entender e ser não aquele amigo,
Porque eu falo sempre, e eu critico muitos pais por causa disso. Ah, meus filhos são meus amigos. Não, meus filhos não são meus amigos. Meus filhos são meus filhos. Tanto que, se eu tiver alguma coisa, é meus filhos que vai tomar conta de mim, não é meus amigos. Se eles estiverem doentes, sou eu que vou tomar conta dele, não é amigo. Se tiver algum pepino financeiro, quem paga sou eu, não é amigo. Então, eu não sou amiga de meu filho. Eu sou mãe. E o papel é diferente. E o papel é diferente. A forma de falar é diferente. Então, com o amiguinho dele, ele pode xingar. Ele pode desrespeitar, dentre aspas, né? Se for desrespeitado. Mas, Jamile, você ensina isso a eles? Não. Eu canso de falar. Você foi desrespeitado? Você não gostou? Vire as costas. Vai fazer outra coisa? Deixa ele lá. Às vezes ele tá com uma dor que você não entende. Às vezes ele só tá discutindo o lixo que ele já viveu. Mas, se ele tem alguma coisa, quem tem que cuidar dele é ele e a família dele. Cabe a você, quanto amigo, apenas dizer: eu estou aqui para poder te ajudar se você quiser. Se você não quiser, eu vou continuar a minha vida e você segue a sua vida. Sabe? O problema é que as famílias hoje em dia, elas estão de uma forma muito egoístas, né? No sentido de que eu como pai eu quero isso aqui, eu como mãe eu quero isso aqui, e um não abre mão do outro. Então eu acho que o diálogo é a primeira coisa que um casal precisa ter. E quando a gente para falar de casal, a gente vai ver que a maioria das relações tóxicas, né, e abusivas que a gente presencia é falta de diálogo. Verdade. Tá? Então, o diálogo é a base de tudo. O que eu quero? E se eu não quero, porque eu estou vivendo nesse inferno? Porque é muito comum os casais eu estou vivendo com fulano, mas fulano é assim, assim, assim. Sim, por que você está vivendo? Apresenta os defeitos, né, Jamile? Eu falo que eu detesto o salão de beleza. Né? Por que, Jamile, você detesta? Porque é uma fofocagem terrível, gente. O que você vê de mulher falando mal do marido, do amante, do namorado. Poxa, você tá falando tão mal porque você tá com ele. Porque você não inventa outra pessoa para estar nesse lugar. Ou então, fique só, que às vezes só é melhor do que tá falando mal de si mesmo, né? De si mesmo. E aí, mais uma vez, a psicanálise vai falar. Se Paulo tá falando de João, ele tá falando muito mais de Paulo do que de João. E realmente é. Quando eu falo mal de alguém, eu estou falando de mim. Tá? E eu tô passando isso para meu filho. Falar mal é normal? Não. Falar mal não é normal. Né? Eu preciso ver as pessoas com um olhar bom, com um olhar criativo, com um olhar de empatia. Porque o outro também está passando por problemas. A gente não passa por problemas só no mundo. Todo mundo passa e todo mundo tem sua cota de carregar. E às vezes essa cota já ultrapassou e ele está causando o excedente do excedente do excedente. E às vezes você ali como um amigo, ou como pai, ou como mãe, você senta aqui, olha, o que está acontecendo? Você não chegou ao normal. Quantas vezes minha filha ou meu filho chega, bom dia, mãe. Aí passa, porque geralmente eu almoço em casa, passa, vai pro quarto, tá na hora do almoço. Não vou almoçar agora. Aqui não tem esse negócio. Vai almoçar todo mundo junto. Você feliz, você triste, você amargurado. Vamos sentar e vamos almoçar. E aí eles vêm com a cara de elefante, né? Com aquela tromba maravilhosa. Aí eu fiz: o que foi que houve? Nada. Eu fiz: quem nada é peixe. Você não é peixe. E aí a gente vai quebrando aquele negócio até a criança ou o adolescente ele falar. Eles precisam ser escutados. Vocês, quanto mães e pais que são, precisam aprender a escutar os filhos. Mas ele é criança, não sabe o que fala, ele é adolescente, tem que come do meu pirão, então obedece tudo que eu falo. Não, não é assim. Ele também tem sentimento, ele também tem opinião, ele também tem uma forma de pensar diferente e tá tudo certo. Aí tem gente que fala: mas meu filho vem com as ideias novas. Entenda essa ideia nova. Entenda o que ele está te dizendo. Porque o que às vezes ele está te trazendo é a forma que ele está vivendo. E é uma resposta, né, Jamile? É uma resposta. Rapaz, deixa eu só contar um caso aqui rapidamente, Jamile. E você falou nisso aí, as crianças, elas trazem muitos ensinamentos pra gente, né? Elas mostram isso. Eu já contei aqui pra Ana Paula e
Fernando aqui, eu estava com meu filho na casa da minha tia e ele brincando com os 2 primos, né? E passado um determinado momento, a minha tia chamou a gente para comer alguma coisa e ela resolveu fazer uns beijos. E aí, resultado, nesse momento, ela pegou e fez para ele e deu para ele, né? E deixou o outro no prato. E ele queria, porque queria pegar o outro do prato, né? Eu falei, meu filho, você já está com o seu irmão e tal. Para ele, eu quero, papai, eu quero. E aí eu peguei e deixei para que ele pegasse para ver o que ele queria. Ele foi lá e entregou pro primo. E sentaram os dois à mesa e começaram a dar risada. E aí eu falei, rapaz, é preciso você entender também o que a criança está querendo mostrar para você. Aí ele soube dividir aquilo com o primo. Foi uma das cenas assim que me chamaram a atenção, que me despertaram para essa coisa do que a criança quer dizer pra gente. Às vezes ele fica ali, tentando mapear alguma coisa, que meu filho presta muita atenção nas coisas, e aí depois vem aquela resposta positiva. É um ensinamento muito grande. E isso repassa pra gente. Filhos ensinam. Ele faz as muito. coisas, o desenho dele, ele pega e bota pai, mãe e filho. É assim que ele bota. Filhos ensinam a gente muito. Eu falo que é uma via de mãos trocadas, aonde a gente recebe e a gente dá ao mesmo tempo. A gente educa, mas também a gente é educado. Demais. Né? Então existe uma pessoa antes dos filhos e uma pessoa depois dos filhos. Não existe a mesma pessoa. E eu ia concluir até de tudo que a gente conversou a respeito de criança. Eu acho que a conclusão que eu tiro é muito assim: se trate como pessoa para você tratar o seu filho, né? Para você ter para ter a sanidade mental do seu filho, busque a sua primeiro. Talvez seja o X da questão, né? Sempre. Já que os problemas emocionais que ele desenvolva são muito por conta, muitas vezes, ou da forma que você lidar com ele, ou dos problemas emocionais que você já tem e passa para ele. Né? A terapia, ela faz uma ponte muito grande. Eu falo que é que nem maternidade. A gente é uma pessoa antes da terapia e outra depois da terapia. A mudança é muito significativa. Por quê? Porque pontos que eu achava que era normal, que era tranquilo, a gente começa a observar que não. E a gente começa a se observar também diante das atitudes e das decisões que vamos tomar. A gente começa a ter raciocínio, que a gente não é educado na parte infantil. A gente simplesmente age. E depois a gente vai pensar nas consequências que aconteceram. Eu sempre falo, Fernando, que a gente precisa parar para pensar que saúde mental já não é uma coisa só de pessoas que estão extremamente doentes, ou seja, doentes graves, mas de toda a população, de todo mundo. Efetivamente, todos nós precisamos de terapia. Eu, enquanto terapeuta, eu faço terapia. Mas, Jamile, é necessário, sim. Eu não preciso estar de forma continuada. Então, hoje, quando a minha demanda, eu começo a perceber que aquela demanda é uma demanda além da minha normalidade. Então, por exemplo, minha mãe faleceu, né, há 2 anos atrás. Então, eu fui fazer terapia para poder ressignificar essa dor do luto. Até porque eu não tive tempo para ressignificar, porque como eu tenho pacientes que ficam à beira entre a vida e a morte, eu não tive tempo. Minha mãe faleceu na madrugada do falecimento dela. Um paciente me ligou em crise e pensando em suicídio. Então, eu tive que abstrair a minha dor para acolher a dor dele. Buscar força onde nem tinha. Onde nem tinha, né? Tive meus 3 dias depois para respirar e meus pacientes me ligando, me perguntando quando é que eu voltava. Eu fiz, não, eu vou voltar. E meu marido fez assim, mas você não está bem. Aí eu fiz, eu não estou bem, mas tem gente pior do que eu. E a minha profissão me ensina a empatia e eu preciso atender. E enquanto isso, eu vou procurar ajuda para que outra pessoa acolha essa dor que eu estou sentindo da forma saudável. Então, todos nós precisamos. Por quê?
Porque quando eu começo a pensar que terapia vai me evitar chegar a um estresse extremo, me evitar a chegar numa ansiedade, a desenvolver uma síndrome de pânico, a desenvolver uma síndrome de burnout e tantas outras coisas, sim, eu preciso dela como forma preventiva, tá? É interessante a gente pensar sobre isso, porque a maioria das vezes, quando a pessoa ela já está em forma grave. E a gente precisa pensar que o psiquismo rompido, ele não volta mais para o lugar. É que nem a pele quando ela é cortada profundamente e fica ali a cicatriz. Nunca a sua pele vai voltar a ser como era antes. O psiquismo rompido também não volta a ser como era antes. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar e pensar para nossos filhos e para as próximas gerações. Até porque esse mundo contemporâneo, ele solicita isso. Aí eu vou voltar à primeira pergunta que você me fez. Você fez assim, tem um índice que está... Eu fiz assim, tem uma reta que está crescente e que estamos aumentando o número. E essa reta, ela deu um boom. E você sabe em que período foi? Pandêmico. Isolamento. Eu tô dentro da casa com aquela pessoa que eu vou para o salão de beleza reclamar, ela é meu agressor, ela já me batia e agora ela me espanca, eu tô sozinha, eu não tenho com quem gritar, não consigo sair desse ciclo abusivo. A criança, ela começa a presenciar isso e acha que isso é normal ou que ela na realidade, causadora daquela mãe estar em sofrimento ou daquele pai estar em sofrimento junto. Olha quanta coisa aconteceu. E, Jamile, mas a gente já tem um tempo que saiu dessa pandemia, mas a gente ainda tem reflexo entre a vida e a morte, entre a pulsão de vida e a pulsão de morte o tempo todo, como reflexo daquele período em que a gente viveu. E crianças e adolescentes também. Pois é. O mundo fechou para balanço, né? E até mesmo, né? A falta dos estímulos que a criança tanto precisa, depender da idade, né? Também ocasionou em problemas, né? Acredito que isso tenha também exercido uma influência importante. Doutor, estudaria... Sim. Eu preciso correr agora. Eu já ia falar isso. Que isso daria programas inteiros. A gente vai ter que marcar outra vinda dela aqui. Não tem jeito. O bloco não vai. Eu costumo falar sempre, Jamile, do campo de energia positiva, né? Você falou aí agora que salão de beleza, que o pessoal do salão de beleza fique aí tranquilo que não for propaganda contra vocês, não. A gente tá falando dos fatos acontecidos. Mas você sabe também uma outra coisa de que eu fico meio birrado. É chegar nas clínicas ou no hospital, em qualquer lugar, para atendimento de saúde e que as pessoas começam a falar e comentar que doutor fulano fez isso ou deixou de fazer, que fulana morreu ou que tomou remédio tal, algo nesse sentido. Esse tipo de conversa também leva, né, a piorar o quadro. Parece que, né, porque eu falo sempre do campo da energia positiva, porque a gente precisa dessa sinergia para poder estar convivendo. E aí é exatamente sobre isso. E recentemente eu afastei minha mãe de uma pessoa que estava no atendimento. A minha mãe, ela passa pelo atendimento lá no NACOM, né? Porque ela teve um câncer de mama e superado, tudo isso, mas ela precisa fazer todo o acompanhamento. E aí fica aquela pessoa de junto, não, porque fulano fez, morreu, deixou de morrer, ou algo nesse sentido. E na minha concepção aquilo fica, né, deixando ela não abatida, mas apreensiva, algo nesse sentido. Quando a gente fala de câncer, de doenças, qualquer uma, né? E você tá já em um estado debilitado e alguém vem te dizer que pena, que tristeza, né? Frases que, sinceramente, eu não sei no que acrescenta. Fulano morreu. Gente, a pessoa tá precisando de palavras positivas, de frases que façam ela superar aquele problema. Ela já está imergida em dor. E você ainda traz mais dor, não resolve nada. A saúde mental, ela precisa ser construída o tempo todo. Então, vale a pena, né, no caso dela e de tantas outras pessoas que sofrem de câncer, que elas comecem a pensar e a repensar a forma em que elas estão se vendo, sentindo e com quem elas estão conversando.
porque elas precisam de ambiente otimista, né? Tem muita gente que passa por esse processo de forma boa. O que vai fazer uma pessoa melhorar ou não é a forma como ela se vê. Perfeito, perfeito. Doutora, que papo bacana, viu? O quadro hoje teve acho que 3 ou 4 vezes o tempo normal, mas porque uma coisa foi puxando a outra e realmente ficou um papo muito, mas muito interessante, né? Enfim, falar de sanidade mental, todo mundo vai se identificar, não tem, né, pra onde correr, porque a gente tem vivências boas e ruins, a gente tem, ou como pai ou como mãe, ou enfim, a gente vai se identificar com esse assunto. E por isso a importância de a gente ter uma campanha como Janeiro Branco, né? De você, a partir de um papo como esse, observar, né, que tá ouvindo a gente agora, se tem alguém por perto que tá com algum sinal de alerta, se você mesmo tá e nem você se alertou do seu próprio sinal de alerta, Sim. né? Ou se você como pai ou como mãe tá falhando em alguma coisa que há tempo de você recuperar, tomar as rédeas para que a gente tenha crianças saudáveis mentalmente. Que papo legal, muito bom tê-la aqui conosco. Quero agradecer a oportunidade de vir bater esse papo com a gente. E já vou deixar no ar um convite para uma próxima oportunidade, porque é um papo abrangente mesmo, cabe programas inteiros, ou pelo menos vários momentos dentro do programa para que a gente fale sobre o assunto. Doutora Jamile Sena, psicanalista, bom demais tê-la aqui conosco, viu? Obrigada, Fernando. Aceito, quando precisarem estou aqui para poder contribuir com o programa. E ser contribuída também, porque cada pedacinho que vai trazendo aqui, a gente vai troca, aumentando, né? O nosso conhecimento. Eu posso fazer um adendo? Claro. Eu queria convidar, né, para quem gosta da área, né, de psicanálise, nós do Núcleo Psicanalítico Internamente, o NPI, a gente vai iniciar uma turma para quem quer fazer a formação em psicanálise em março. Então, quem quiser e puder, né, para maiores informações, o 75-3304-0799, a gente vai estar de portas abertas para fazer uma acolhida e uma formação diferenciada. Por que formação diferenciada, Jamile? Porque a gente quer acolher esse indivíduo do início até o final do processo e continuar com ele para que a gente esteja sempre trocando informações e acrescentando dentro da formação. Então, é uma formação que ela vai abranger Freud, Lacan e todos os pioneiros da psicanálise e fazer essa parceria. Então, quem tiver interesse, estamos juntos. Maravilha, conversamos então com a psicanalista Jamile Sena, falando sobre o Janeiro Branco, né? Campanha global de conscientização sobre a saúde mental, iniciada em 2014, completa 10 anos neste 2024. 8h38, vamos ao intervalo comercial, a gente volta já já.